Todas as nossas dificuldades no presente são acordos inconscientes que nós fizemos com a vida, com pessoas e que nós passamos às vezes a vida toda sem perceber. E hoje eu vou conseguir te mostrar por que que às vezes você não está conseguindo realmente, sabe, ter mais liberdade, ter mais autonomia para você viver aquilo que você realmente gosta. E eu vou pegar como exemplo para deixar bem claro para você uma situação da minha vida aonde você vai conseguir perceber exatamente como que os acordos inconscientes acontecem e como que a gente pode lidar com eles na prática para ir começando a quebrar isso, porque é um processo, é um ciclo, não é uma coisa de uma hora para outra. Tem momentos difíceis no caminho, mas é a única forma da gente realmente alcançar aquilo que a gente está buscando, que é a felicidade e a nossa realização, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. O que são acordos inconscientes? Acordos inconscientes são hábitos e formas de viver que nós tivemos que passar em algum momento da nossa vida por conta de alguma situação real, por conta de alguma dificuldade verdadeira mesmo que aconteceu na nossa vida, e aquilo fica na nossa mente como se fosse a maneira que é o jeito certo que a gente tem que viver o resto da nossa vida. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou o quarto filho de uma família de 4 filhos homens. E o que acontece? Os meus pais, quando eles tiveram, né, os filhos, eles estavam começando a vida deles. Então, meu pai ele estava construindo ainda a casa, ele estava, né, pagando parcelas de terreno, pagando todo o sustento, né, de 7 pessoas que moravam com ele. Isso fazia com que ele tinha que priorizar as coisas que eram mais primordiais naquele momento, e minha mãe também. E automaticamente, isso fez com que eles tivessem uma dinâmica, inclusive que eu acredito que é uma dinâmica muito saudável, que era de economizar e preservar todos os móveis e as roupas. Então, o meu irmão mais velho, por exemplo, as roupas que ele ia usando e sempre preservando muito bem, iam ficando pequenas para ele, ia passando para o meu outro irmão. E aí, desse meu segundo irmão, se essa roupa ainda tivesse um bom estado de uso, ela ia passando para o meu outro irmão, e assim sucessivamente. Também os brinquedos e também os móveis. E no meu caso, eu dormi no berço, que foi o berço que foi comprado para o meu irmão mais velho. Então, aquele berço, ele durou ali mais ou menos uns 15, 16 anos, né? Extremamente preservado, ele estava realmente bom, não tinha nada quebrado nele. Então, o ponto aqui não é que tinha algo de errado nisso. Aquilo estava maravilhoso para o momento. Só que, o que acontece? Conforme eu fui crescendo, eu me esqueci dessa experiência, da qual eu sempre recebia algo que vinha, né, de outras pessoas, preservado, com muito carinho, com muito respeito, né? Inclusive, sou muito grato pela minha família por ter cuidado tanto de mim, por ter me oferecido todo esse carinho, todo esse respeito. Mas o que ficou gravado no meu inconsciente? Ficou gravado no meu inconsciente que eu deveria ter sempre as coisas que eram coisas usadas. Então, no meu inconsciente ficou uma regrinha de quê? De que as coisas novas não são pra mim. E eu levei, tipo assim, mais de 20 e tantos anos pra descobrir isso. Por que que eu tinha tanta dificuldade e por que eu tinha um sentimento de culpa mesmo, sabe? Quando eu comprava algo pra mim que era mais caro. Então tem uma marca, né, de celular que todo mundo gosta, né? Todo mundo sabe qual é. E todas as pessoas falavam, nossa, esse celular, ele é muito bom, ele é muito diferentão. E eu sempre falava assim para as pessoas, cara, mas que ilusão, sabe? Pagar não sei quantos mil reais em um celular. Ai, um celular mais barato, um celular de 800 reais já faz as mesmas funções. Ai, pra que eu vou gastar isso? Pra que eu vou fazer aquilo? Ou então, nossa, eu acho que brisa, sabe? Comprar um tênis de 1.000 reais, de 800 reais, pagar 1.000 reais numa blusa, numa jaqueta. Ai, que coisa mais ilusória. Eu não percebia que essa racionalidade, que esse olhar, sabe, que eu tinha, que na minha cabeça racional era um olhar de assim, meu, que ilusão, sabe, ficar querendo gastar com isso. Na verdade, era uma forma que a minha mente racional conseguia encontrar de justificar o compromisso inconsciente que eu tinha comigo de quê? De que não, eu não sou a pessoa que compra coisas boas ou que compra coisas caras ou que compra coisas novas. Eu sou a pessoa que usa roupas que são doadas, que usa roupas que são de brechó,
que usa roupas mais baratas. Por quê? Porque na minha infância as coisas elas eram coisas mais econômicas. Então assim, nunca faltou nada, sempre tivemos tudo, mas eram coisas mais econômicas para conseguir dar conta de comprar para todo mundo. E isso foi ficando no meu inconsciente. E isso, com o passar dos anos, foi parecendo para mim como se eu fosse uma pessoa humilde, como se eu fosse uma pessoa tipo que não ligava para as coisas. Mas conforme os anos foram se passando, eu comecei a perceber que não. No fundo, eu gosto, eu tenho vontade de ter outras marcas, eu tenho vontade de comprar outros objetos, eu tenho vontade, sabe, de usar roupas mais caras, mas por que que eu tenho essa dificuldade, sabe? Por que que eu não consigo comprar elas? Por que que eu não consigo me sentir à vontade de pagar mais caro numa roupa como essa? E foi exatamente nesse momento que eu fui atrás e fui entender isso, essa questão de que eu tinha esses compromissos inconscientes. E, para ser mais honesto, a coisa ela é um pouco maior. Isso fazia com que eu não conseguisse me abrir para oportunidades de ganhar mais dinheiro, porque como no meu inconsciente a vida ela custava muito barato, porque as coisas eram coisas mais simples e mais econômicas ou ousadas, então o teto do meu salário, o máximo que eu poderia ganhar de salário também era um teto mais baixo. E agora, quanto mais eu tô vindo quebrando isso, mais eu tô conseguindo entender que a capacidade, né, e a possibilidade de ganhar mais dinheiro, ela só fica possível quando a gente consegue ter a aceitação, não apenas consciente e racional, mas inconsciente, de que a gente merece, de que a gente pode ganhar mais, de que a gente pode usar coisas mais caras, de que a gente pode usar coisas melhores. Só que isso para uma pessoa que não sabe que ela tem compromissos inconscientes dentro dela, parece que é ser uma pessoa mesquinha, parece que é ser uma pessoa arrogante, parece que é ser uma pessoa gananciosa, parece ser um monte de coisas. E aí faz com que a pessoa, ela sinta às vezes até receio, sabe, de querer algo bom. Só que quanto mais então a gente vai podendo ter a oportunidade de acessar esses tipos de conhecimento sobre como que a gente funciona e olhar para trás e refletir sobre a nossa história, a gente começa a perceber então essas nuances. Então, se você é uma pessoa que veio de uma história onde as coisas foram mais difíceis, onde as coisas elas foram mais escassas, onde veio de um ambiente de mais pobreza, ou até mesmo você não veio de um ambiente de pobreza ou de um ambiente mais escasso, mas você veio de um ambiente onde as pessoas elas tinham dinheiro, mas elas não se permitiam a usar o dinheiro, porque também é um ambiente de escassez. Você então se ligue, você então busque encontrar dentro de você quais são os compromissos e os acordos inconscientes que você tem com você, de que você não pode, sabe, vivenciar uma vida mais confortável, vivenciar coisas de mais qualidade, ter melhores ganhos, ter melhores salários, porque eu tenho certeza que se você for atrás, fazer uma pesquisa sobre isso, você vai encontrar alguma coisa que está atrapalhando o seu desenvolvimento nesse momento presente da sua vida. E aí você começa a perceber que tudo aquilo que parecia ser uma maldição, que parecia ser um castigo, começa a fazer mais sentido para você. E aí você fala, cara, eu não acredito que eu estava vivendo isso simplesmente porque a minha mente, no mais profundo dela, e o meu ser, no mais profundo dele, ele acredita que esse é o estilo de vida que eu tenho que viver. Porque ele se acostumou com isso, virou uma regra para ele. Tudo que a gente vive na nossa infância vira uma regra na nossa mente. E aí a nossa mente racional, antes dela tomar a decisão, essa nossa parte da nossa mente emocional, que a gente chama também de inconsciente, toma a decisão e a nossa mente racional só encontra uma justificativa para dizer que aquilo é o que a gente quer. Mas não é assim que funciona. Então, agora que você está entendendo que a sua mente racional está inventando histórias para justificar uma coisa que a sua mente emocional tem como verdade, que está ligado à sua história, que está ligado a momentos do seu passado, você começa a perceber que você então tem a capacidade de, entendendo isso, ir atrás, encontrar o que está dentro de você e transformar isso para algo que seja mais abundante, que seja mais próspero, que seja mais positivo para você. Eu acredito profundamente que você merece essa oportunidade e eu agradeço, né, você ficar até aqui para receber essa informação. Mas agora eu quero pedir profundamente que você possa se inscrever aqui no canal, que você possa deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e que você deixe o seu like e você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que o canal ele possa crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas no seu desenvolvimento consciencial. Então, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.